Muito boa tarde, lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de um único ponto, e não na verdade. Esses dias tá bem turbulento o cenário político. Ontem tivemos uma coroação desse auge do que chegou o poder monocrático do STF. Primeiro, com uma carta aberta ao Celso de Mello, do Augusto Heleno, tipo, deu. Vocês estão querendo interferir no poder, vocês não vão botar a mão no telefone celular do presidente. E, cara, realmente, só de fazer um pedido desse, o que se passa num sujeito desse? O que o Celso de Mello tá com sinais de senilidade? Não sei. Mas, primeiro, se ele viu a reunião e mesmo assim pediu para liberar, o que passou na cabeça dele também? Que ele ia derrubar o Bolsonaro porque ele falou palavrões? Que ia ser o golpe de misericórdia finalmente, e todo mundo esperando? A gente viu alguns pontos muito interessantes. Uma coisa que já tinha sido vazado, que a gente sabia, que o Bolsonaro chamou o Dória de bosta, o Witzel de estrume, o prefeito de Manaus também de bosta. E eu achei interessante ontem na entrevista da Jovem Pan, ele falou que não ia pedir desculpa, que tinha que botar isso na conta do Celso de Mello, porque isso foi uma coisa que foi falado internamente. Jamais era para ter sido vazado. Se eu estou entre amigos, tem uma conversa, e alguém grava essa conversa, e eu falei de um amigo meu que eu achei ele em bosta, você tem que falar com o cara que vazou. Não tem que falar comigo. Eu vou dizer, sim, falei mesmo. E daí? É minha opinião. Eu não vou pedir desculpa pro cara. Achei genial essa postura do Bolsonaro. Uma coisa que ele falou também na Jovem Pan, de que somente um rato entregaria o celular. Que ele não iria entregar jamais o seu celular. E aí a gente tem alguns pontos que... Uma coisa muito interessante também que ele falou, que todo político tem que sentir o cheiro do povo. Foi uma frase que ele falou. E é interessante que ele tem feito isso, a gente vê. Só que muitos políticos não conseguiriam fazer mais isso, porque se colocaram numa posição tão absurda e tão antipovo, que o Dória só consegue chegar perto do povo com aquele escudo da polícia para proteger dos ovos que vão vir voando. O Witzel, idem. O Witzel, se ele fosse no Maracanã hoje sozinho, Maracanã cheio, inteiro, iria gritar, você já sabe o quê? E uma outra coisa que a gente vê, e eu posso afirmar que eu fui muito relutante durante muito tempo sobre armar o povo. Mas depois eu comecei a compreender que nos Estados Unidos
determinadas coisas são feitas ou não são feitas justamente porque o povo está armado. E uma das primeiras coisas que os ditadores fazem é desarmar o povo. E aí sempre tem pessoas dizendo assim, mas muita arma vai ter mais violência. Eu tive uma experiência em Longyearbyen, isso é na Noruega, no Ártico, que todo mundo tem uma espingarda, porque tem urso polar. Todo mundo. E tem 40 nacionalidades, 2.000 pessoas permanentemente morando lá, frequentemente andando com armas, justamente porque urso polar, ele caça o ser humano mesmo. E sabe quantos casos de violência com arma teve lá? 0. Nunca teve. Na Suíça, eu servi exército. E todo mundo tinha sua arma em casa. Quando você saiu do exército, você ficava... você tinha todo ano, você tinha que repetir 3 semanas. Todo mundo tinha arma em casa. E a munição também. Só que a munição era lacrado. E se você aí tinham inspeções. Se você chegasse com o lacro da munição violada, você ia em cana. Então eu ficava relutando muito tempo. Então eu entendi. E eu concordo com o Bolsonaro. E uma outra coisa que ele deixou bem claro, que quem não aceitar família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, está no governo errado. A gente viu lá os ministros alinhados com ele. Menos, por exemplo, o Moro, né? Umas coisas... teve uma situação lá que ele falou assim: o prefeitinho do fim do mundo manda prender cidadãos. A justiça tem que se posicionar. Tem que falar sobre isso, porra. Abertamente. Não admitimos prisões de prefeitos por parte de decretos. Tem que falar. Mas fica quieto. E não é só a justiça. Todos têm que falar. E o Moro calado. Como o Bolsonaro falou desde o início, a gente vê claramente que aquela primeira entrevista, depois que o Moro saiu, o Bolsonaro fez um discurso improvisado. E quem está com a verdade não precisa escrever um discurso. Porque a verdade é uma só. Hoje, amanhã, daqui a um mês, você não precisa lembrar o que você falou. E uma outra coisa ficou muito claro, que mais 2 ministros merecem todo o nosso respeito e deixam bem claro sua luta pela liberdade em prol da defesa dos cidadãos, que é o Abraham Weintraub e a Damares Alves. E eles são a confirmação de uma teoria que eu tenho há muitos anos, já que eu aprendi nas minhas horas e mais horas de pesquisa na internet. Se a imprensa bate muito numa pessoa, é porque ela tem valores firmes. Se a imprensa exalta alguém, por exemplo o Dória, é porque não vale nada. E uma outra coisa, que teve uns momentos que o Bolsonaro, agora não lembro se foi na entrevista, no discurso, né, que ele fez na frente da imprensa depois que vazou tudo, que eu acho que foi ali, que ele falou assim, que aliás foi um discurso ético também. Porra, é excepcional. Até amigo meu que tem muita coisa com a fala dele às vezes, cara, ele é o que é. Ele falou assim, que ele podia sacar 24 mil sem dar qualquer recibo no cartão corporativo. Ele falou assim que
Poderia sacar e botar no meu bolso, mas ele gastou nada. E ele, olha as referências que ele usou. Eu posso comprar Coca-Cola, pipoca, chiclete, cachorro-quente. Essas são as referências, cara. É um homem simples. E mais uma vez, cara, eu vejo meu pai no Bolsonaro. Exatamente, meu pai agia assim. Ele não tinha duas caras. Então, são referências que ele usa com quais que o povo se identifica. Enquanto isso, o Dória, ele morde um pastel na feira e nitidamente fica com nojo. E enquanto isso também você tem um STF que gasta 1 milhão em lagostas e vinhos premiados. Aí tem gente, mas ele fala muito palavrão. Foda-se, eu também falo muito palavrão. E uma coisa que é certíssimo, cara. Se um cara está com a verdade, está sendo autêntico, não está sendo um atorzinho, não adianta bater no cara. Porque o cara vai continuar firme nos seus propósitos, porque ele não tem que inventar nenhuma versão. Ele é o que é. E o povo gosta justamente disso. Por que o Moro cai em desgraça? Porque as pessoas não gostam de traíra. As pessoas não gostam de oportunistas. O povo não gosta de pessoas que têm duas caras. Então, ontem realmente foi um momento daqueles que você fala assim, se a intenção era dar um tiro figurativo, tipo assim, no Bolsonaro, a pessoa acabou atirando no próprio pé. E eu gostei muito do posicionamento também do Augusto Helena, porque já deu, cara, já deu. Quem são esses ministros do STF? Não receberam um voto. São colocados lá e se comportam como se fossem os reis do Brasil. Já deu. Tem que começar a botar trava. Uma coisa que eu falo, não é possível que ninguém consiga dar uma trava nesses caras que já estão esticando a corda faz muito tempo. E quem votou no Bolsonaro quer que ele consiga governar. É isso. Deixa o cara governar. Porque a maioria do povo acredita nele. Eu sei que tem muita gente que odeia o cara. Mas na internet, nas pesquisas, nas ruas, a gente vê que a maioria está com o Bolsonaro. Por isso eles estão loucos. A esquerda está louca. Ela tenta bater no cara, ele cresce. Ela tenta bater no cara, ele cresce. Tenta bater, ele cresce. Então é isso. Eu ganhei mais admiração ainda pelo Bolsonaro. Grande abraço.